Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência, ao vivo pelo canal 61.4 e pelo canal 5 da NET e depois reproduzidos em horários alternativos pelo sistema TAT de televisão. E o vereador entrevistado neste momento é o vereador Maurílio Romano. Obrigado por ter vindo, correndo, já querendo sair, agenda completa, né? Serginho, primeiramente, um feliz 2014 a todos os nossos telespectadores da TV Câmara, a população de Ribeirão Preto, da nossa região que nos assistem. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do Transparência e mostrar o trabalho do vereador, o trabalho do Legislativo Municipal de Ribeirão Preto. Agradecer ao Eduardo aqui também pela presença, para poder debatermos assuntos importantes de interesse da nossa população. Ao Barbosa, que já é bem conhecido nosso aqui da casa, sempre fazendo um trabalho de cobertura e já trazendo até sugestões, que durante o programa Transparência nós vamos comentar sobre isso. Então também agradecer e falar que realmente cheguei atrasado um pouco, porque estava já com o nosso prefeito Marinho Sampaio debatendo um assunto de interesse da cidade. Aí cheguei aqui agora, depois já tem uma reunião com o secretário da administração. A vida do legislador não se presume só dentro da Câmara Municipal. Nem só de terça e quinta. Nem só de terça e quinta. E não só durante das 6 da tarde às 10 da noite, que é o horário de sessão. Mas nós temos que percorrer as secretarias, as ruas da cidade, aos bairros da cidade para conversar com a população e tentar melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Então a gente está fazendo esse trabalho também e por isso que deu um pequeno atraso antes de começar o nosso programa Transparência. Bom, eu não vou apresentar vocês, que o vereador já fez isso, já fez a ancoragem do programa. Eu acho que ele quer ser o âncora do programa. Né? Mas ele está elétrico, né? Você vê que está correndo e não desligou ainda, né? Respira, vereador. Agora vamos começo de ano, hein? Começo de ano. Vamos lá, Vamos aproveitar o gancho, então, já que você está nessa correria toda, já está começando o ano a 2014, e dizem que 2014 é apenas um prelúdio de 2015, porque vai passar muito rápido, vem aí Carnaval, Copa, eleições, enfim. Maurílio, você começa aí 2014 também participando da mesa diretora da Câmara. Não, eu deixei a mesa, Você deixou a mesa, isso. Exatamente. E não está mais presente ali. A gente pode continuar acompanhando o Maurílio em 2014 de uma forma presente, como você teve em 2013, quando estava ali junto da base, junto da mesa, ativo inclusive em várias comissões que a gente viu o seu trabalho ali, buscando inclusive contatos exteriores a Ribeirão Preto, ou a gente vai ver você de uma forma mais branda em 2014? Não, Eduardo, acho que 2014 é um ano... quando a gente está aqui, a gente vai aprendendo os passos de como conquistar algo para a nossa cidade, como ajudar a nossa cidade. Em 2013 eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez da mesa diretora da casa como vice-presidente. O presidente Cícero, junto comigo, com o André, com o Bebé e com o Giló, nós conseguimos fazer uma mesa boa, uma mesa que resguardou a imagem da casa, uma mesa que conseguiu devolver dinheiro ao Executivo Municipal para sanar problemas da cidade em outras áreas, como educação, como a própria PAI nós ajudamos, a Orquestra Sinfônica, projetos de recapeamento de rua, reforma de escolas. Então esse dinheiro foi tudo usado nessa questão. Então foi um trabalho bem feito, além das comissões que eu participava e ainda participo. Teve a comissão dos alvarás, a comissão que eu vou intensificar ainda mais esse ano, que é a questão da captação de água do Rio Pardo, que é uma necessidade hoje. A falta de água em Ribeirão Preto é grande, a nossa captação é toda feita através de poços artesianos e tirando do aquífero Guarani, e nós estamos vendo pelos estudos que o aquífero a cada ano vem tendo o seu nível... vendo seu nível abaixando 1 metro por ano. Então nós estamos trabalhando e vamos trabalhar bastante. E lógico que também agora na primeira sessão do ano começam a se formam na verdade as comissões permanentes da casa, como comissão de justiça, comissão de
finanças, comissão de obras, comissão do meio ambiente, comissão de direito humano, comissão do direito animal. E aí nós também vamos fazer um trabalho para participar dessas comissões, contribuir e tentar ajudar a nossa cidade a evoluir. Então vai ser um ano realmente a todo vapor. Pretendo agora em 2014 também deixar mais uma marca do Maurílio na cidade de Ribeirão Preto. Agora, Maurílio, quando você fala, e esse é um assunto recorrente na vida da nossa aqui de Ribeirão Pretano, é a questão do aquífero Guarani. E jogamos sempre a responsabilidade para Ribeirão Preto. E o aquífero Guarani não está circunscrito ao fosso do vulcão Ribeirão Preto. Ele pega boa parte da América, na região sudeste, um pouco ao norte, ao oeste. Não está na hora da gente pensar que essa discussão do aquífero Guarani não pode ser jogada somente na conta do Ribeirão Pretano, e é um assunto internacional a questão do aquífero Guarani. Sim, mas hoje ele é um assunto internacional. Ribeirão Preto é uma cidade de grande porte. Nós temos 600 mil habitantes, pelos 640 mil habitantes pelo censo, mas nós temos uma população flutuante já beirando a 1 milhão de pessoas por dia. E nós não podemos hoje ficar na alternativa ainda de captação de água só de poço artesiano do aquífero. Lógico que é um assunto que precisa ser debatido em conjunto, numa união de cidades, de estados e até de países, porque o aquífero não fica só no Brasil. Mas se Ribeirão Preto não começar, que é uma cidade grande, que tem uma área de recarga muito grande na Zona Leste, se a gente não começar a dar o exemplo e começar a buscar alternativas, como a captação de água do Rio Pardo, e todo mundo fica preocupado, nossa, mas eu vou beber água do Rio Pardo. Hoje, a maioria das cidades, uma grande parte da maioria, faz a captação de água de rios. Em outros países, o tratamento é igual, a água é de extrema qualidade. Então, a população que ouve falar isso não precisa assustar não, que não vai ser uma água contaminada, uma água suja. E nós estamos fazendo um trabalho. Inclusive, eu já estive em Brasília, porque é um projeto caro, não é um projeto barato, não é um projeto que a prefeitura consegue arcar sozinha, é um projeto que a gente precisa buscar recursos do governo federal. Porque justamente no que você disse, Barbosa, o aquífero não interessa só a Ribeirão Preto, interessa a uma nação. E nós tivemos em Brasília, junto ao Ministério das Cidades, com o ministro Aguinaldo Ribeiro, que é do partido que eu pertenço, também do PP. Tive junto com a deputada Aline Correia, aqui do nosso estado, deputada federal, e fomos justamente tratar desse assunto. Pedir se o Ministério não teria como intervir, se o Ministério não teria recurso disponível para enviar a Ribeirão Preto, para conseguir que a gente consiga tirar esse projeto do papel e que ajude ao meio ambiente e ajude a nossa população. Porque a questão de parar de sugar água do aquífero é que quando se perfura um poço, e aí eu vou explicar um pouco mais tecnicamente para a população, quando se perfura um poço, ele tem uma vazão e tem uma profundidade. Conforme vai passando os anos, e se o nível de água vai baixando, para se puxar a água fica mais difícil. E aí acaba esse poço puxando até a areia e fazendo com que tenha problema de bomba prejuízo e que ele tenha que ser encerradas as atividades. Então acaba ficando um custo caro para a cidade. E até para levar água para a população, acaba ficando com que o fornecimento seja prejudicado, porque acaba faltando água em diversos locais. Deixa eu colocar um terrorzinho desse negócio aí, né? Porque se você tem uma caixa d'água natural e esse nível da água vai baixando, em determinado momento, numa movimentação de placa tectônica em algum extremo do país, poderemos ter aqui um terremoto. Pode. Porque você tem um oco. Se você vai tirando. Você vai tirar. Vira um queijo suíço. Daqui a pouco, uma balançada lá na. De geologia eu ainda não entendo. Não, tanto, mas eu já fui lá. Mas esse ano o senhor pretende, com essas comissões, avançar nisso? Pretendo avançar nesse trabalho do aquífero Guarani, do Rio Pardo. Pretendo, a gente ainda não sabe como vão ser as composições das comissões.
mas eu já tive presente nos anos anteriores na Comissão de Finanças, na Comissão de Justiça, e esse ano também pretendo fazer parte de uma das duas comissões que são para poder ajudar e dar suporte ao plenário da Câmara com os pareceres dessas comissões. Já que você está falando em meio ambiente, aí, que a água é um bem precioso de meio ambiente, a gente tem o problema do lixo também em Ribeirão, que foi muito discutido em 2013, e você está falando aí principalmente da questão do aquífero, que busca-se uma verba federal, que você até foi atrás. E a gente sabe que o que falta para muita coisa funcionar em Ribeirão não são só os projetos, mas é sim a verba para que esses projetos deem continuidade. No caso do lixo, você também vê esse problema? Porque assim, lixo... soluções, até tem algumas soluções, mas e para implantar isso? Eu acho que o que está faltando, a gente vê essas coisas sendo implantadas. Eu vejo assim, hoje o lixo teve o projeto aprovado pela Câmara Municipal na questão da parceria pública-privada. Está tendo alguns questionamentos no edital, teve o edital suspenso agora, mas eu acredito que a partir do momento que se achar o edital correto ou ver que esse edital mesmo foi feito de uma maneira correta e liberar a concorrência, e aí uma empresa ganhar e tiver, realmente precisa ter a fiscalização. Não adianta também passar toda a questão do lixo, do transporte, coleta, limpeza, tudo para uma empresa e se não tiver um órgão fiscalizador eficiente. E aí eu acredito que a gente consiga. Hoje nós precisamos melhorar muito. Hoje Ribeirão Preto não tem 1% do seu lixo, eu acho. Não tem esse número exato, mas pelas coisas que a gente acabou ouvindo, não tem 1% de lixo reciclado, coleta seletiva. Então nós precisamos aumentar esse número, precisamos fazer diversos trabalhos, mas isso não vem só com o trabalho na questão de logística, vem também na questão de educação. Porque nós precisamos educar as crianças, educar os pais, de como que se faz uma coleta seletiva, quais são os tipos de alimento, o orgânico, que é o úmido, que você joga em tal saco, o lixo que é possível de uma reciclagem, uma lata, uma caixa, um papel, um plástico, em qual tipo de saco que se usa também. E lógico também depois não adianta vir o poder público ou quem faz a coleta e jogar tudo no mesmo caminhão. Então, que é o que acontece hoje. Eu acho que a conscientização a conscientização está começando a acontecer. É importante que a conscientização caminhe junto. E o tipo de coleta e que seja uma coleta séria caminhem junto para a gente poder também colher resultados lá na frente. E isso esbarra num assunto que você vem tratando, que eu acho que é de fundamental importância, porque todos os problemas que nós falamos aqui, a questão da água, a questão do lixo... Não é só de Ribeirão. Não é de Ribeirão. A questão da metropolização de Ribeirão Preto. Porque é uma realidade, na prática já existe, mas não existe juridicamente o que impede, inclusive, a vinda desses recursos para a solução. Falar em região metropolitana, para mim, é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que, desde quando eu entrei na política, decidi entrar na política, eu me aprofundei nesse assunto. Então não é um assunto que eu comento mais superficialmente, que a gente conhece um pouco de diversos assuntos, mas alguns a gente prefere entrar de cabeça e estudar mesmo. Da região metropolitana, nós estamos perdendo muito, não Ribeirão, todas as cidades do nosso entorno. Por quê? Na questão do lixo, vou pegar a região metropolitana da Baixada Santista. O que eles fizeram? Porque os problemas de Ribeirão são os mesmos de Dumont, são os mesmos de Cravinho, são os mesmos de Sertãozinho, são os mesmos de Serrana, são os mesmos de São Simão, são os mesmos de Brodowski, os mesmos de Batatais. Só que quando você faz uma administração conjunta, você primeiro consegue recursos, você consegue buscar recursos com maior facilidade nos órgãos maiores, no Estado e governo federal, ou até em organismos internacionais. A Baixada Santista, que é a região metropolitana da Baixada Santista, se reuniu porque hoje entende-se que o aterro sanitário é uma cultura antiga, ultrapassada na questão do lixo. Que seria hoje a nova cultura, o ideal, a queima do lixo e a geração de energia através do lixo.
Só que para você fazer uma usina de queima de lixo, é um preço absurdo, um custo absurdo para uma cidade só. E aí o que a região metropolitana de Santos estão fazendo? Eles juntaram os 9 municípios, estão estudando a possibilidade de criar uma usina de queima de lixo para a região metropolitana da Baixada Santista e que atenderá todos os municípios. Então, acaba diminuindo também o dinheiro gasto pelo município para alguns tipos de serviço. E a região metropolitana, Barbosa, até eu não sei se foi muito agora no final do mês de dezembro, dia 26, quando nós começamos a luta da região metropolitana de Ribeirão, era para que nós fôssemos a 4ª região do estado. Na época nós tínhamos só a região metropolitana de São Paulo, que foi criada em 1973. Depois nós tínhamos a região metropolitana da Baixada Santista, que foi criada em 1994. Aí nós tínhamos a região metropolitana de Campinas, que foi criada em 2000, quando nós começamos a luta. Em 2012, o governador Geraldo Alckmin criou a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte. A região lá que ele mora, Pindamonhangaba, a região lá do São José dos Campos, criou a 4ª região. Que é muito forte. Que é uma região forte economicamente, mas na questão de densidade demográfica, que é um dos fatores predominantes para a criação de uma região metropolitana, a nossa é a 2ª maior do estado. Nós só perdemos para a Baixada Santista. E agora, dia 26 de dezembro, se eu não me engano a data foi 26 ou 27 de dezembro, o governador enviou para a Assembleia o projeto para ser criada a região metropolitana de Sorocaba. Então é mais uma região metropolitana que está sendo criada. E já começou-se uma discussão por parte dos deputados de São José do Rio Preto e pelo prefeito de São José do Rio Preto a possível criação da região metropolitana de São José do Rio Preto. Se bobear, nós que estávamos lutando para ser a 4ª, nós podemos ser a 6ª. Mas eu espero que a gente não seja a 7ª. Porque quem vai perder é a população da nossa cidade. E o que está faltando? Eu ia perguntar isso. O que está faltando? O que está faltando? Você já está batalhando isso aí desde que entrou aqui, já entrou com essa missão. São interesses partidários? Eu acredito que questões partidárias... Mas não tem apoio dos deputados? Tem o apoio dos deputados, o Baleia defende esse projeto já também há um grande tempo, o Rafael e o Gasparini também estão tentando ajudar bastante, o Nogueira quis intervir agora o ano passado também, no meio do ano, para tentar ajudar, mas nós fizemos uma reunião. Eu acho que tudo a gente tem que ter prazo, e aí nós temos que cobrar. Nós fizemos uma reunião de trabalho na Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Participou o Rafael, o Gasparini, o Nogueira, eu, o vereador Giló, um assessor do deputado Baleia, que o deputado tinha avisado que não conseguiria ir, e o secretário de Assuntos Metropolitanos e o presidente da Emplaza, que é a empresa de planejamento do estado de São Paulo. Naquela reunião ficou estipulado que até o final de setembro eles entregariam, isso daí foi 1º de julho, até o final de setembro eles tentariam entregar, tentariam entregar um estudo oficial sobre a possível criação da região metropolitana de Ribeirão Preto para o governador. E informariam essa comissão que esteve lá, essa comissão de trabalho. Passou o final de setembro, 30 de setembro, nós não tivemos informações. Aí o que eu fiz? Questionei por escrito a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, esperei, não veio resposta. Aí depois questionei de novo, chegou uma resposta que agora no comecinho, no final de... Daí eu questionei no final de novembro os nossos deputados, pedi para eles, falei, vocês participaram de uma reunião conosco lá, e aí, vocês têm algum resultado? Vocês têm alguma resposta do governo do estado? Porque eles estão mais próximos. É lógico, se você perguntar para o Maurílio da Secretaria de Administração, da Secretaria de Educação, eu estou próximo aqui do secretário, eu consigo a informação mais fácil. Mas em São Paulo,
e com o cargo que ocupam, é mais fácil os deputados terem acesso do que o vereador. Então, cobrei os deputados, não obtive resposta de nenhum dos deputados. Mas aí, no fim, eu recobrei, fiz uma cobrança nova ao secretário de Assuntos Metropolitanos, e aí, perto do dia 20 de dezembro, chegou uma resposta que ainda não estavam prontos os estudos finais. Foi a única resposta que nós temos. E estamos comprometidos, inclusive, esses prazos por conta do ano político. A partir de abril, esquece. Não, eu acredito que até possa ser criada a partir de abril. Mas eu acho que aí fica muito em cima, e aí o governador não vai querer criar para não querer ter um desgaste político. Não, para não falar que ele está fazendo justamente por questões políticas. Mas ele está precisando disso, porque esse negócio de cadeia não está funcionando. É o que nós temos recebido ultimamente. Pontal, aqui A única coisa que nós temos de região metropolitana são as cadeias. Só as cadeias. Mas não é só de região metropolitana, não. Com ônus, né? É de questão nacional, porque tem muito vagabundo aí de outros lugares. A região metropolitana ela é muito importante para a cidade e para a região, porque nós passamos a ter uma administração conjunta, nós descentralizamos o poder do governo do estado e trazemos para a nossa região. Então, os problemas na área da educação, na área da saúde, na área de assistência social, área de transporte metropolitano, o transporte entre municípios, então, entre Sertãozinho, Ribeirão, Dumont, Sertãozinho, esses transportes passam a ser regulados todo pela região metropolitana. Nós temos um grande problema. Hoje, Ribeirão Preto tem uma mão de obra vindo de Serrana muito grande. E essa mão de obra vem através de vans de Serrana. Acho que segundo os vereadores de Serrana me passaram, são mais de 6 mil pessoas que vêm diariamente através de transporte de van de Serrana para trabalhar em Ribeirão Preto. Todas irregulares? Não, hoje são regularizadas. São regularizadas. Mas o sistema que regulariza traz muita dificuldade até para os próprios vanzeiros e para as pessoas que frequentam, se utilizam do sistema. A partir do momento que nós temos uma região metropolitana, o sistema é discutido dentro da região e não mais, porque hoje quem regula é a Artesp, que é lá em São Paulo. Então, para ter uma distante, quando tem os problemas, quando tem as coisas, é muito distante para se resolver. A realidade, né, deles e a nossa. Então, a gente consegue trazer as discussões para âmbito regional e solucionar em âmbito regional. Então, é por isso que eu luto muito pela região metropolitana. Eu falo que é uma bandeira que não é fácil de carregar, não é tão simples de ser criada, pode demandar tempo. Mas enquanto eu estiver na vida pública, vai brincar por isso. E lógico que depois também, mas enquanto eu estiver exercendo meus mandatos, essa bandeira vai estar empunhada comigo e nós vamos estar trabalhando, marchando para conseguir trazer esse benefício para toda a nossa cidade e nossa região. Quando o senhor fala aí, região metropolitana da Baixada Santista, Campinas, agora Sorocaba, qual outra? São José dos Campos. São José dos Campos. E Quer dizer, esse governo que aí está, 20 anos administrando o feudo local. Porque o que passa de Campinas, eu falo isso porque eu tenho essa percepção, já escrevi sobre isso, artigos, comentários, 1000. Você tem o São Paulo e São Paulo, como você tem o Brasil e o Brasil. De Campinas para lá, São Paulo é uma coisa. De Campinas para cá é outra coisa. Só que na hora de buscar voto, essa cambada vem buscar voto aqui. Ô Barbosa, você falou uma coisa muito real. Fato, né, Barbosa? Quando eu tive a primeira vez na Secretaria de Assuntos Metropolitanos, eu saí um pouco decepcionado com a maneira que eles estavam enxergando. É justamente isso que você acabou de relatar. O secretário na época é o atual secretário da Casa Civil, era o Edson Aparecido, do governo do estado. O Edson Aparecido naquela época me explicou: Maurílio, agora nós estamos com um planejamento de criar a mega metrópole de São Paulo. Não era mais a região metropolitana, era a mega metrópole. Eu falei: secretário, o que é a mega metrópole?
Mega metrópole, nós vamos fazer a junção da região metropolitana de São Paulo com a região metropolitana de Campinas, com a da Baixada Santista. Nós vamos criar de Sorocaba, de São José dos Campos, junto com o aglomerado urbano de Jundiaí, o aglomerado urbano de Piracicaba, que foi criado. Depois nós vamos criar o aglomerado urbano de Bragança e Avaré. E aí, essas juntas serão a mega metrópole do São Paulo, a maior mega metrópole do Hemisfério Sul. Maravilha. É o perfeito. Só que os problemas estão todos concentrados nessa mega metrópole. Quando que vocês vão pensar em levar o desenvolvimento para o interior do estado? Foi a pergunta que eu fiz. A solução dos problemas dele, eles mandam para cá. Constrói Sim. cadeia e manda os caras para cá. Então, o que eles estão... Hoje, se a gente não começar, a partir do momento de agora, planejar conjuntamente os municípios para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, amanhã que eu falo é 30, 40 anos, os meus filhos, ou até eu, se Deus quiser, que eu tô com 30 ainda, 32, acho que eu ainda vou estar aqui. Mas nós vamos sofrer o que o pessoal de São Paulo hoje está sofrendo, é 5 horas de trânsito durante o dia, para você se locomover entre São Paulo e São Caetano, São Bernardo, você passa por vielinhas, tudo por falta de planejamento. Por quê? Porque não planejaram lá atrás. E a região metropolitana dá justamente esta oportunidade para a gente. Quais são as cidades que compõem essa região metropolitana de Ribeirão Preto? No nosso estudo inicial, Barbosa, que eu comecei na época a defender, eu tive um cuidado, porque na política tem a técnica e tem a prática e a política. Então, o que nós tomamos um cuidado naquela época? Naquela época que eu comecei, eu falava em 10 cidades. Mas eu falava em 10 cidades por quê? Porque se fosse um estudo maior feito pela Emplasa, pela Secretaria de Assuntos Metropolitanos, que são os competentes para fazer o estudo e entregar ao governador, para o governador mandar o projeto para a Assembleia, o que nós fizemos? Nós falamos, vamos trabalhar com 10 cidades, que são as 9 que fazem divisa de terra, 7 que fazem divisa de terra com Ribeirão, com exceção de Pradópolis e Pontal, que não fazem divisa de terra com Ribeirão, que era Cravinhos, Brodowski, Jardinópolis, Sertãozinho, Pontal, Serrana, Dumont, Pradópolis, Guatapará e Ribeirão Preto. Foram as 10? Acho que sim. Sim, mas Cravinhos, esse esse entorno das cidades. Aí, mais Ribeirão. E aí, por que nós colocamos essas cidades? Porque amanhã, se o governador, a Emplasa, a Secretaria de Assuntos Metropolitanos entender assim, não são 10 cidades, são 20. O governador teria o bônus político de anunciar que ele estaria ingressando mais 10 cidades nesse movimento que foi criado na região. Mas se o Maurílio começa lá atrás com a comissão que nós temos aqui na Câmara, que é formada comigo, com o vereador André, com o vereador Giló, com o vereador Capella e com o vereador Léo, quando eu comecei a trazer o assunto para a Câmara Municipal, se a gente começa a colocar que são 40 cidades, e aí o governador, o estudo deles entendem que eram 30 cidades, aí ele teria que cortar 10 municípios. E aí já teria envolvido político dos municípios, entidades de classes, associações comerciais, entidades sociais da cidade, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos envolvendo todo esse pessoal para cobrar o governo. Então, estaria todo mundo envolvido. Aí o governador falava, não são 40, são 30. Eu vou ter que cortar a cidade A, B, C, D. Aí ele teria o ônus político. E até poderia ter algum reflexo durante as eleições. Então nós tomamos um cuidado de, no início, começar ela enxuta para deixar com que eles crescessem. Nós pusemos os ingredientes no fermento ali, no bolo e tal, e deixamos para eles amassarem a massa para ela crescer. Agora, então, Ribeirão é uma cidade ativa, sim, né, economicamente. Quer dizer, hoje a gente é imã para as cidades vizinhas, inclusive. Então, criar essa força aí, isso é mais que benéfico para a cidade, tá certo que é isso. Agora, como você disse, a gente ainda corre o risco de, com isso, acabar fazendo parte de outra região.
Sim. Se isso não for decidido de uma forma lógica e rápida, né? Sim, hoje, até complementando só aqui, Eduardo, só para... São 30, segundo nessa reunião que nós fizemos lá na Secretaria, dia 1º de julho de 2013, são 36 municípios que eles pretendem colocar na região, no projeto da região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, vai até Bebedouro, Franca, vai Mococa, pega ali Cajuru, Santa Rosa, depois aqui vai até Orlândia. Então, pegam 36 municípios da nossa região. É um número alto? Eu acredito que o ideal seria trabalhar com em torno de 20, 22 cidades, como é a região metropolitana de Campinas. Mas, quem são técnicos e estudam e vivem isso 24 horas, é a Emplasa e a Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Nós vamos apoiar o que eles colocarem, lógico, nós vamos questionar uma ou outra cidade. Como quando eles apresentaram para a gente nesse estudo, tinham 34 municípios. Só que estava ficando de fora Guatapará, que faz divisa de terra com Ribeirão Preto, que foi comarca de Ribeirão Preto, era distrito de Ribeirão Preto, usa-se toda a estrutura de Ribeirão Preto. Estava ficando de fora Guatapará e Luiz Antônio. E aí nós falamos, não, essas duas cidades dependem de Ribeirão Preto e Ribeirão Preto depende delas. Naturalmente. Elas são muito interligadas com a nossa cidade. Essas duas não podem ficar. Então daí o estudo aumentou para 36. Mas o que eu quero só resumir esse fato com uma outra coisa. O pessoal vive na capital, eles não conhecem o dia a dia. Então, às vezes, é por isso que até que deixaram Guatapará e Luiz Antônio de fora nesse projeto inicial. Espero que os mapas lá estejam atualizados. Não, então... e que os nossos deputados intervenham. Sim, não, eles também, né? Todos, o próprio Rafael na hora, o Nogueira, o Gasparini, se posicionaram também que essas duas deveriam estar inclusas na região metropolitana de Ribeirão. E para responder a tua colocação, Eduardo, nós só temos mais 8 minutos, viu? Depois nós temos que vir aqui para a Câmara, para pelo menos uma pergunta. Tá. Hoje, realmente tem essa ligação entre os municípios, essa interdependência, tanto econômica quanto social, que você disse. Muita gente sai de Sertãozinho, de Pontal, para vir fazer a faculdade aqui à noite ou durante o dia, para se usar do sistema educacional. O próprio HC. Quando o HC, o hospital estadual, as pessoas saem da região e vêm, o sistema bancário, o comércio, nosso é um comércio forte. Não só para comprar, até para trabalhar. Sim, para trabalhar, como eu disse, o pessoal vem 6 mil pessoas diariamente. Barrinha manda umas 2 mil empregadas domésticas para cá. Barrinha, então realmente tem essa interdependência. Então isso já comprova que essa relação entre os municípios já se pode criar uma região metropolitana. E aí, lógico, para a gente possa organizar isso conjuntamente para que todos os municípios possam crescer e se desenvolver ao mesmo tempo. Porque crescer, todo município vai crescer. Desenvolver. Mas se ele for crescer desordenadamente, sem planejamento, ele vai crescer e vai trazer o inchaço, vai trazer má qualidade de vida à sua população. Mas se crescer com planejamento, com direcionamento, de forma conjunta, aí ele gera desenvolvimento para a cidade, para a região e traz qualidade de vida para todas as pessoas. Antes de você falar, mas antes de você falar disso, eu quero só fazer um testemunho aqui, que além de ter essa disposição de defesa dessa ideia, que eu acho maravilhosa, desde o princípio eu achei essa ideia maravilhosa, quero dizer que ele é um bom sambista, desfilou comigo na Águia de Ouro, no Carnaval, a Águia de Ouro cantou o Carnaval, o hino Ribeirão Preto. Aí a minha pergunta, para finalizar aqui, e os franceses não verão a Águia de Ouro aqui no calçadão aqui? A gente tem que dar os créditos às pessoas certas. Não tinha passado isso, até brinquei no começo que você ia dar uma sugestão, não tinha passado essa visão ainda pela minha cabeça, em tentar trazer a Águia para fazer uma apresentação para toda a imprensa
que vai estar aqui, internacional, mostrando que Ribeirão Preto, a história da cultura de Ribeirão Preto, como fez em 2010 no Carnaval, que nós tivemos a oportunidade de desfilar, que foi um trabalho conjunto meu aqui junto com a Câmara para conseguir isso. E sem R$1, e o Barbosa é prova disso, sem R$1 de dinheiro público envolvido para que a Águia de Ouro levasse o nome de Ribeirão Preto para todo mundo na avenida em São Paulo, no AMB. Eu vou conversar com o Sidney, que é o presidente, vou sugerir, a hora que a prefeita voltar da França, que foi lá para assinar o convênio, parece, para que a França venha mesmo para Ribeirão, vou conversar com ela e vamos começar um novo esforço para ver se a gente consegue fazer isso sim, Barbosa. Agradeço a sugestão e eu acho que é mais uma maneira de divulgar a cultura brasileira, que se divulga através do samba, que você é defensor e eu também, que se divulga através do samba, através da música, através da alegria das escolas de samba também, e mostrar para os franceses a beleza do Brasil através dessa cultura tão importante que é o samba e as escolas de samba. Então, é uma sugestão que a partir de hoje já começa um start de trabalho também para 2014. Legal, eu vou ter que interromper, porque nós fizemos um programa só da região metropolitana, né? Sim. Mas eu acho que valeu a pena. De fundamental importância. É super importante, né? Nós falamos de Rio Pardo, falamos mas concentramos, não falamos da Câmara Municipal em si, então vamos fazer um convite de novo para o senhor para falar sobre a Câmara Municipal. Mas eu fiz de propósito para poder ganhar mais 40 minutos aqui com vocês. Essa articulação. Vereador, o senhor tem alguns minutos para falar com o munícipe. O que o Ribeirão Pretano, aliás, da região aqui pode esperar então do Maurílio para esse ano? Elétrico a gente já sabe que o senhor já deu para perceber, mas o que vai fazer esse ano aí? Nós vamos continuar com uma postura séria dentro da Câmara, sempre conversando com os munícipes, sempre tentando atender o anseio da maioria, porque nem sempre um projeto, quando entra na Câmara, se atende 100% de expectativa positiva. Tem alguns contras e alguns a favores. Mas nós vamos sempre trabalhar para atender a maioria, que é o nosso meio de trabalho, a nossa maneira de trabalhar com muita transparência, com seriedade e sempre à disposição. Como começamos aqui falando que o vereador não trabalha só de terça e quinta, eu falo isso em nome da Câmara, sempre falo, convido a população a vir à Câmara Municipal, a procurar o seu vereador. Eu estou à disposição no gabinete 7, o telefone 3607-4023, o e-mail maurilio.romano@câmararibeirãopreto.sp.gov.br. Fala direto comigo sempre, eu atendo todo mundo, estou aqui de segunda a sexta, sábado e domingo, e à noite a gente ainda anda pela cidade, nas feiras livres, nos campeonatos de futebol, nos clubes, a gente sempre está presente na cidade. E nós estamos à disposição para atender o munícipe, para tentar dar uma melhor qualidade de vida a ele, que paga seus impostos, que contribui com o desenvolvimento da cidade e que espera isso de nós políticos. Então, nós estamos aqui justamente para isso em 2014, na Câmara Municipal, para atendê-los e tentar buscar a maior satisfação possível. Legal, nós vamos liberá-lo, que agora só tem uma reunião com... Marco Antônio, secretário da Administração, e com o vereador Rodrigo Simões também, junto. Nós temos uma reunião agora com o Marco para debater alguns assuntos que nós entendemos que seja importante para Ribeirão Preto e aqui principalmente para a região da Vila Virgínia. Legal. Obrigado a vocês dois, mais uma vez, mais um programa, tá bom? Eduardo, obrigado. Barbosa, obrigado. Serginho. E a você, telespectadores que nos acompanhou aí durante esse programa Transparência, cobrem do Serginho para eu voltar mais uma vez. Obrigado. Já nem vou encerrar. Começou o programa. Começou a encerrar. Tchau.